bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone Zatar e eu estou aqui para compartilhar com vocês da verdade que é Cristo e daquilo que Ele fez na minha vida. E uma das coisas que o Senhor mudou em mim foi me fazer despertar para o empreendedorismo. O empreendedorismo mudou a minha história radicalmente. Eu vim da roça, literalmente, e adquiri muito conhecimento, sempre gostei muito de ler, de escrever, de estudar. E no decorrer do caminho eu trabalhei como CLT e posso garantir a vocês que o que mudou a minha vida de verdade foi eu ter empreendido. Quando eu comecei a empreender, as coisas foram transformadas totalmente da água para o vinho. Então, quando começou a história do empreendedorismo? Eu fiz um estágio no CREA, Conselho Regional de Engenharia, enquanto eu ainda estava na faculdade. E lá eu conheci um pão de queijo. Pão de queijo maravilhoso, gostoso, sabe? E assim, aquilo marcou. Uma vez eu tava saindo e eu dei um pedaço pro meu marido, ou foi um, se eu não me engano. Dei um pra ele e aí ele se perguntou, eu falei, nossa, que pão de queijo gostoso. Aí eu, pois é. E aí tá, o tempo se passou, eu saí de lá, terminou meu estágio e fui trabalhar em um posto de combustível. E fiquei lá como operadora de caixa e fazia de tudo um pouco eu fazia lá, aprendi muitas coisas. E lá o Senhor me deu uma palavra. Ele falou que me tornaria grande e forte. Me lembro bem que eu estava lavando a cozinha quando o Senhor falou, eu posso tornar grande e forte qualquer pessoa, inclusive você. E ali começou então aquela palavra, sabe, ser gerada dentro do meu coração. Como assim? Tornar grande e forte, eu que estou aqui limpando o chão, limpando o banheiro, e já estava fazendo faculdade, como assim? O que estava acontecendo, né? E aí chegou um determinado momento em que o Senhor me expulsou daquele lugar, onde que literalmente eu tive que sair dali. A pessoa teve uns problemas lá e mandou a gente embora, eu e uma outra funcionária, e aí a gente saiu, né? Então eu peguei o meu acerto, que foi feito através de um acordo, e comecei a reformar o ponto de venda onde o meu marido já estava vendendo pão de queijo. Aí, quando eu estava trabalhando lá ainda, ele ligou pra mim e falou assim, amor, tem como você descobrir quem é o fornecedor daquele pão de queijo gostoso? E aí eu liguei pra uma amiga minha que trabalhava lá, e ela me passou o nome do fornecedor, o número, e aí ele já ligou pra essa pessoa e já começou a pedir os pão de queijo. Foi quando a gente começou a vender pão de queijo na rua. E o meu marido saía com uma bandeja de pão de queijo pra vender a R$2, me lembro. E eu torcia pra dar tudo certo. Eu saía do trabalho e vinha ficar com ele, ajudar ele. Né? Eu trabalhava até 1 da tarde. Eu entrava às 6, trabalhava até 1. E aí eu já saía e vinha pro pontinho de venda que a gente tinha. Enquanto meu marido saía para vender o pão de queijo, eu ficava de joelho, orando, pedindo a Deus para não deixar ele quebrar a garrafa de café, porque ele ficava muito bravo quando quebrava a garrafa de café, tropeçava, sabe? E a gente tinha um prejuízo, sem contar que ele ficava muito irado quando isso acontecia. Enfim, era muito doído. Então eu pedia para não quebrar a garrafa de café, para vender todo o café e vender todos os pães de queijo, que eram 20 unidades. E aí quando eu saí dessa empresa, eu peguei todo o meu acerto e a gente reformou a calçada do pontinho lá onde que a gente vendia, porque era muito feio, quando ventava enchia de folha, a gente tinha que ficar abanando, sabe, para as moscas não entrarem no salgado, enfim. E aí nós reformamos e fizemos um lindo jardim. E aí as pessoas começaram a comprar na porta. E não teve mais a necessidade de ficar vendendo na rua, né? Então isso depois de muito tempo, a gente conseguiu fazer isso. E aí não precisou mais, então, ficar vendendo de porta em porta, como antes. Aí depois dessa reforma, Deus deu graça para que a gente começasse a trabalhar ali fixo. Mas mesmo assim, gente, a gente vendia tão pouquinho que a gente vivia assim, totalmente dependendo da graça de Deus. A gente sobrevivia, porque não era suficiente. Então chegou um tempo que as coisas ficaram tão difíceis, que meu marido teve que pegar dinheiro emprestado com a agiota, com juro altíssimo. E um dia, eu olhei pro nosso balcãozinho e não tinha nada, não tinha mercadoria. E aí eu lembro que eu falei assim pro meu marido, compra produtos, por que não tem produto? Ele falou, porque não tem dinheiro pra comprar mercadoria, por isso que tá vazio. Eu falei, por que tá tão vazio? Ele falou, porque não tem dinheiro. E naquele dia o meu coração doeu, naquele dia meu coração cortou, gente. Eu saí de lá engasgada, sabe quando você tá assim com choro, com angústia dentro do peito, que seu coração tá assim, sabe, dilacerado? Eu saí de lá, eu lembro que eu passei no meio da avenida, assim, ó, tinha um lugar, um espaço onde não tinha plantado grama. Eu pisei naquela terra ali, sujei meus pés, que eu tava tão apressada,
Subi a escada da minha casa, que eu moro num sobrado, eu subi a escada, eu corri pra dentro do quarto, eu dobrei o meu joelho, eu chorei tanto, mais tanto, mais tanto. Gente, eu chorei, chorei, chorei. E falei, meu Deus, a gente tá falido, nós estamos falidos, nós não temos dinheiro para comprar mercadoria. E o Senhor imediatamente, Ele falou ao meu coração, se levante, vá para aquele lugar, ore, confie em mim. Eu vou mudar a sua história. O Senhor não ficou com dó de mim, o Senhor não se comoveu com as minhas lágrimas, o Senhor me mandou levantar, parar de chorar e levantar. E eu me levantei, fui até a minha vizinha, eu lembro que eu cheguei lá e sentei assim no quarto, no chão, e falei pra ela, nós estamos falidos, né? A vizinha era a minha prima, eu falei pra ela, nós estamos falidos. A gente não tem dinheiro para comprar mercadoria, nós estamos devendo a agiota e o nome do meu marido tá sujo. E eu chorei, 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 chorei e me levantei. E ela sentada na cama dela e eu sentada no chão. Ela só ouviu e eu me levantei e falei assim para ela. O Senhor falou para mim me levantar. Vamos orar comigo lá na loja? E no outro dia nós começamos, foram 52 dias orando, com frio, às vezes era madrugada que a gente levantava 5 e pouco da manhã, pensa no frio, mas todos os dias, e eu colocava um louvor alto mesmo, sabe? Uma vez eu coloquei o louvor tão alto que acordou meu marido, acordou os vizinhos, acordou todo mundo. E aí, todos os dias a gente ia orar, e declarava, e orava, e declarava. Sabe o que aconteceu? Deus mudou totalmente a nossa história. O tempo que nós estávamos lá orando, eu lembro que uma vez a minha prima ficava lá pra mim, pra me ajudar, e ela falava assim pra mim, eu lembro que uma vez ela me ligou e falou assim pra mim, Simone, o rapaz do agiota tá aqui, como é que eu vou pagar ele? Só tenho o dinheiro aqui do caixa, as moedas. Eu lembro que eu falei assim pra ela, pode pegar todas essas moedas aí, dá pra ele o que tiver e fala pra ele voltar amanhã pra pegar o restante, porque não tinha. E eu continuei orando, continuei declarando. Falei, meu Deus, o Senhor prometeu que ia mudar essa história. Eu tô aqui, eu me levantei confiada no Senhor, porque eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor. Mas se o Senhor disse pra mim me levantar, eu estou aqui. O Senhor há de mudar essa história. E a gente continua orando. Aí eu me lembro que quando a agiota chegava e eu estava lá, eu falava assim pra ele, olha, em nome do Senhor Jesus, eu nunca mais vou pegar dinheiro com vocês. Eu lembro que uma vez ele falou assim, mas esse é o meu trabalho? Que ele era, acho que sei lá, da Venezuela. Esse é o meu trabalho? E eu falei pra ele, Deus vai colocar outras pessoas no seu caminho, eu não. Eu nunca mais quero pegar dinheiro com vocês. Quando eu terminar de pagar isso aqui, eu nunca mais vou pegar dinheiro com vocês. Foram o quê? Acho que uns 2 meses, menos de 2 meses, porque a gente terminou com 52 dias de oração. Menos de 2 meses. Paguei o agiota, porque era semanal, tá? Paguei o agiota todo. O Senhor foi dando graça e a gente aumentou as vendas, mesmo que eram poucas. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. E aí, sabe o que aconteceu? Uma oportunidade de crédito surgiu pra mim. O banco estava me emprestando um crédito. Eu me lembro que foi 12 mil reais. E nada é por acaso, gente. 12 mil reais. E estava próximo do aniversário do meu marido, que é em novembro. E o Senhor falou claramente para mim, dê de presente para o seu marido o nome dele limpo. Pague as contas. Dê para ele de presente o nome limpo. E aí quando chegou na véspera do aniversário dele, sabe o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade o Serasa começou a fazer a promoção lá de 90%, de 80% de quitação de limpar o nome, de quitação de dívidas. E aí eu tirei um relatório e peguei lá o valor total. E eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, amor, surgiu uma oportunidade de crédito pra mim pegar no banco. E o Senhor falou pra mim te dar de presente, limpar o seu nome. E eu lembro que ele ficou tão feliz. E eu peguei os 12 mil reais e paguei aquelas dívidas.
negociei todas elas, dívidas que eram impagáveis e paguei todas, uma por uma. E foi a melhor coisa, a melhor direção que o Senhor me deu. E aí o que aconteceu? A gente saiu do agiota, limpou o nome do meu marido e nós voltamos a comprar mercadoria. Graças a Deus. Deus, ele é muito fiel, ele cumpre com a sua palavra. Você só precisa receber a direção do Espírito Santo que ele te dá. Aquilo que ele mandar você fazer, faça. Pode parecer loucura, mas faça. Se levante. Não fique prostrado diante do problema, diante da dificuldade. Deus vai te dar sabedoria para você se posicionar diante do seu desafio. E aí depois o que aconteceu, há um tempo mais pra frente, quando o cliente começou a ver, um cliente nosso chegou e começou a ver a nossa dedicação, o nosso esforço, eu e ele trabalhando junto, eu ficava no caixa, ele vendia. E aí o cliente falou assim, nossa, você tem tanto potencial, você poderia trabalhar pra mim. Eu falei pra ele assim, eu agradeço muito, mas eu quero trabalhar pra mim mesmo. Eu quero ficar aqui ao lado do meu marido, eu quero empreender, eu quero conseguir cuidar desse negócio e fazer ele ir pra frente. E aí aquele cliente, todos os dias ele ia lá tomar um café com pão de queijo. Um dia, ele falou da Trilhas da Amazônia pra nós. Falou, por que vocês não colocam um freezer aqui? Falou tal, que era muito gostoso, picolé. E aí nós fomos experimentar pela primeira vez nós fomos experimentar o picolé da Trilhas da Amazônia, ninho com abacaxi, tinha aqui num posto perto de casa. Eu até fui premiada, né, porque tem uns palitos premiados, eu não sabia, joguei fora. E foi a primeira oportunidade que nós tivemos de contato direto com o produto. Sensacional, sabe? O melhor picolé que nós já tínhamos provado. A gente nunca tinha conhecido essa marca. E aí começou então a nossa batalha de como nós vamos trazer. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha recurso, não tinha cartão, como que ia comprar? E o Senhor deu graça e trouxe o representante comercial Cruz, maravilhoso, cheio do Espírito Santo, homem de Deus. Você foi luz nas nossas vidas, Cruz. Se um dia você ver esse vídeo, muito obrigada. Eu oro por você todos os dias. Sou muito grata a Deus pela sua vida, pela vida do seu Adilson, dono da Trilhas, por todos vocês. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Vocês são luz na nossa vida. Muito obrigada mesmo de coração. E aí, quando ele chegou, eu não estava presente na loja e ele falou assim, Thiago, mas quanto você tem para investir? O Thiago não tinha nada, eu não tinha nada. Não tinha R$1. E o Senhor foi gracioso conosco e nos deu a oportunidade de ter a Trilhas nesse local que nós estamos aqui, na Avenida Anápolis. Não tínhamos dinheiro para investir. E um dia um cliente, ele chegou e falou assim, por que vocês não compram freezers usados? Foi aí que as portas se abriram. Mas um pouquinho antes disso, eu me lembro o dia que o Cruz ligou pro Thiago e falou assim, ó, isso já depois de um ano. Thiago, se vocês não forem abrir a Trilhas aí, nós vamos dar oportunidade para outra pessoa. E isso, gente, a gente ia de loja em loja, a gente visitava a loja, já conhecia os produtos, sabia que era bom. A gente queria ter, mas estava naquela de que não tinha um dinheiro suficiente para comprar os freezers, para comprar as mercadorias. E aí nesse dia que o Cruz ligou, o Thiago comentou comigo e eu falei assim, ótimo, eu vou ligar lá e vou pedir um freezer de comodato. E aí eu liguei e pedi, e eles falaram assim, olha, a gente não está mais fornecendo esses freezers, mas quem te indicou mesmo? E aí eu falei que era o Cruz. Quando eu falei que tinha sido o Cruz, imediatamente o rapaz chegou e já fez o cadastro para mandar um freezer para nós com as mercadorias. E nós começamos com um freezer de picolé. Um freezer de picolé emprestado da Trilhas. Obrigada, Cruz. Seu nome faz jus a tudo aquilo que você tem entregado para as pessoas. Como você mudou a nossa história, colaborou com essa transformação. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas também, você foi luz no caminho delas e é até hoje. Deus te dê muita paz, saúde, longevidade de vida. Eu quero honrar ele aqui, gente, porque e também o seu Orcélio, a pessoa que nos apresentou ele, porque são pessoas maravilhosas, são anjos que o Senhor coloca no nosso caminho, que a gente precisa identificar essas pessoas e honrar. Sou muito grata a Deus por vocês. Honre cada pessoa que o Senhor colocar na sua vida, no seu caminho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E aí a gente começou então com aquele primeiro freezer, vendemos o primeiro freezer, já fizemos um novo pedido. E aí ali, graças a Deus, o meu CNPJ estava limpo, o nome do Thiago estava limpo, o meu nome estava limpo. Nós podemos fazer a primeira compra já no CNPJ. E aí eu tinha o CNPJ que era MEI, mudei o CNPJ MEI para a microempresa.
E durante todo esse processo, teve um rapaz que lanchou lá comigo, lanchava conosco de manhã, e eu sempre conversava, e ele era contador. E ele ofereceu o serviço dele abaixo do preço de mercado. Falou assim, um dia eu precisasse, ele estava à disposição, que é o Glaucione. Sou muito grata a Deus por você também, Glaucione. Eu honro a sua vida. Lembro de você sempre nas minhas orações. Você é, até hoje, luz em nosso caminho. É uma pessoa que eu confio muito, conto com o seu trabalho, um excelente profissional. E me acolheu lá quando não tinha nada, não tinha nem dinheiro para te pagar. Você ofereceu o seu serviço mesmo assim. Muito obrigada, viu? E aí eu já liguei pro contador, ele já abriu a empresa, fiz o cadastro lá, porque para comprar do fornecedor tinha que ter um cadastro, para comprar mais barato pra gente poder vender. E aí fiz o cadastro, então, e aí eu passei finalmente a ser uma empresária. Então, nossa, Deus mudou a minha história de CLT para empresária. E todas as coisas começaram a mudar, graças a Deus. E aí o rapaz, como eu falei pra vocês, que chegou lá e falou assim dos frisos, porque a gente só tinha um, ele falou assim, por que vocês não compram friso usado? E aí aquilo despertou totalmente a nossa mente. Então, eu vou comprar o friso usado, só que detalhe, eu não tinha o cartão com limite suficiente para comprar. E eu orando, mais uma vez, eu orei a Deus, o Senhor me deu paz, me deu direção de pegar um cartão de crédito com uma amiga minha e comprar os frisos. E eu liguei para ela imediatamente, ela me emprestou esse cartão e eu pude comprar os frisos, parcelei eles e paguei todos direitinho, graças a Deus, porque eu sabia ali o potencial que tinha os produtos para vender. Compramos os frisos, plotamos os frisos, ganhamos a fachada, a Trilhas mandou colocar a fachada para nós, o dono da sala reformou para nós o piso total, todo. E graças a Deus as coisas mudaram. Graças a Deus. Tudo isso por causa de um posicionamento lá atrás, de fé. Porque nós decidimos empreender, confiando totalmente na direção do Senhor. Então, de falida a empresária. Foi isso que aconteceu. Então, eu não sei qual que é o pé da sua situação hoje, eu não sei o que está acontecendo aí na sua empresa, mas eu posso te garantir que se você depender do Senhor, se você seguir as direções dele, se você se levantar, ao invés de ficar chorando, dizendo que não tem jeito, que não tem como, se você decidir se levantar, as coisas vão mudar. Se você decidir se posicionar, levante-se em oração, converse com Deus, não seja um religioso, sabe? Fala com ele, pede para ele te dar uma direção, para colocar pessoas no seu caminho, para te dar uma nova ideia, e aceite a ajuda dele. Se você aceitar, as coisas vão mudar. Porque o Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou completamente a nossa história. De falidos, de fracassados, a empresários de sucesso, ousados, confiantes. E todo passo que nós damos hoje é pela fé. Em um outro vídeo eu quero contar para vocês como obter crédito no banco. Como conseguir alavancar a sua empresa, dar um outro passo de fé. Mas a princípio a nossa história foi essa. Comece, mesmo se você tiver quebrado, mesmo se tiver dado tudo errado, mesmo se você tiver falido, mesmo se você não tiver nada, se levante. Faça o que tem que ser feito. Se você tiver que pegar aí um cartão de crédito, comprar uma mercadoria e vender, venda, empreenda, não tenha vergonha, não tenha medo. Deus é com você. Ele é fiel para te ajudar. Ele colocará pessoas no seu caminho. Como ele mudou a minha vida, como ele mudou a minha história, ele vai mudar a sua história também. Eu tenho certeza disso. Ele vai mudar a sua história completamente. Ele mudou a minha vida. E toda a direção que ele me deu eu segui. Vai pela fé. Quem vai te dar a direção, às vezes até contrário, natural, é ele. Então, conte com o Espírito Santo que habita dentro de você. Sabe essa voz interior que tá falando pra você, sai desse emprego, empreenda. Ouça, é o Espírito Santo falando com você. Sabe, essa voz que diz, convide alguém para fazer parte dessa empresa, é o Senhor falando com você. Sabe a voz interna, interior que está falando para você aí, vá até o banco, as portas de crédito vão se abrir, é o Senhor falando com você. Deus vai mudar completamente a sua história. Deus vai mudar a história da sua empresa, a realidade da sua empresa é dita por Ele e não pelo natural. E se esse negócio tiver tudo errado, você tiver que começar do zero, comece. Se você está empreendendo para os outros, trabalhando para os outros, mas o Senhor está te chamando para você abrir seu próprio negócio, abra, vai pela fé. Se for para comprar um relógio, comece, vende. Eu não sei qual a mercadoria que você vai começar a vender, mas comece.
Comece e tenha fé de que vai vender e você vai girar, e você vai crescer, e você vai avançar, e você vai poder compartilhar de tudo aquilo que você tem recebido com outras pessoas. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Ele sempre tem mais. Ele sempre, sempre, sempre tem mais graça para nós. E quando veio essa onda de graça, de sair da CLT, que eu trabalhava num posto de combustível, pegar meu acerto, investir no lanche, depois do lanche, investir na sorveteria. E o Senhor agora está trazendo uma nova onda de graça, que é uma reforma total da nossa loja, é algo totalmente novo, é novos negócios. Tantas coisas o Senhor tem colocado. E tudo que eu faço pela fé. Eu faço confiada de que Ele vai me ajudar. Como Ele é comigo, Ele também é com você. Confie nele e o mais Ele fará. Porque Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, inclusive você. Inclusive você. Deus pode. Se Ele mudou a minha vida, a vida do meu marido, a nossa família, a nossa empresa, Ele também quer mudar a realidade da sua empresa. Ele quer mudar as circunstâncias que tem te impedido de prosperar. Ele está falando com você. Ele é fiel. Confie nele e o mais Ele fará. Deus abençoe vocês. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, curta, comente, deixa aqui embaixo os seus comentários que eu vou ler tudo e responder. E fique com Deus.